que hoje em dia é uma revista muito bem classificada, como a 1. Todos os artigos passam para revistas, inclusive os artigos da casa, quando é dos organizadores, são os editores que passam, então a gente faz questão de ter algo desse tipo que foi importante. Estava dizendo para vocês que eu entrei um pouco nesse campo de cultura brasileira, e aí aconteceram duas coisas. Eu resolvi, ao mesmo tempo, aproveitar isso no ensino, então, durante uma época, eu dei muitas disciplinas ligadas à antropologia urbana, à urbanização, e depois eu comecei a dar disciplinas sobre cultura. Então, eu dei uma disciplina chamada Sociedade e Cultura no Brasil. E eu tinha um aluno que era bem gaucheiro, chegou no final e disse: "Professor, muito bom esse seu curso. Eu não tinha um artigo sobre o Rio Grande do Sul, mas não é possível." E eu não tinha que ser para ele. E também, no Brasil afora, as pessoas dizem: "É a cultura gaúcha, esse negócio está começando a surgir." E era bem o momento que estava começando a ter o ressurgimento do tradicionalismo gaúcho. E eu, para ser sincero, não entendia nada disso. Eu era filho de imigrantes, sou filho de imigrantes, absolutamente urbano. Tinha vivido na Ásia, tinha vivido na Europa, em vários lugares, viajado todo o Brasil, comecei em congresso, etc. Mas de Rio Grande do Sul eu não entendia zero disso. Então, eu tenho que dar uma olhada nisso. E coincidiu que foi o grande momento do renascimento do gauchismo. Então, assim, o Rio Grande do Sul já era, hoje em dia, mais de 80% dele urbano, e começou a haver um fenômeno de que nas cidades começou a haver um crescimento muito grande de CTGs, que depois começaram a se espalhar para o Brasil afora, para o exterior afora. Começou a haver um surgimento, tudo isso coincidiu com a abertura, nos anos 80, de um festival de música atrás do outro, grandes disputas em todos os festivais, Pica Gaúcho, etc. A Maria Eunice País estudou várias dessas coisas, a inglesa, a dissertação dela, a tese de doutorado dela também era sobre isso, e virou o assunto, que eram basicamente jovens urbanos de classe média. E eu me lembro que eu ia em festivais de música e olhava para aqueles jovens e falavam do sangue gaúcho deles, e eu digo: eu tenho certeza que qualquer um deles botar em cima do cavalo, ele cai do cavalo. Aliás, a maior parte das pessoas caíram do cavalo. Só que hoje em dia, semana passada foi a semana Farroupilha, a edição Farroupilha, Porto Alegre, hoje em dia tem não só um desfile, que tem em todas as cidades, mas tem um grande acampamento, que vão achar alguns 100 mil pessoas, e vários moram em Porto Alegre, saem dos seus apartamentos e vão acampar nesse lugar. Uma coisa muito boa. Para tornar mais complicado ainda, tem CTGs em tudo que é lugar do Brasil, em boa parte frequentado, presidido não é o termo, patrão. Os patrões são pessoas cujos sobrenomes são italianos. Mas eu fiz um levantamento, mais de um terço dos patrões de CTG têm sobrenomes que não são russos, ou seja, não são de origem da área da campanha. Quando isso aconteceu, a reação dos meus colegas no Brasil era assim: ou eles gozavam, dizendo: "Aí, vai vir de bobagem, está tomando mate, vai falar com o gaúcho", não sei o quê. E outros meio que me advertiam: "Mas tu já fizeste um nome como um cara que é especialista em cultura brasileira, tu tem artigos, tu tem livro, agora tu vai retroceder para estudar cultura regional." E eu disse: "Olha, eu acho que eu não estou retrocedendo, eu acho que eu estou indo para um patamar mais adiante. Eu estou estudando uma coisa que nem se falava em globalização ainda, eu estou estudando uma coisa que acho que está acontecendo a nível mundial, que é uma outra etapa da nação, quando a nação já está integrada e as diferenças começam a se afirmar, e começa a ver com a modernização um renascimento das coisas tradicionais." Então, na verdade, eu acho que eu não estou propriamente querendo explicar uma coisa local. Aliás, desde o começo, quando a gente criou a pós-graduação, a gente nunca estava interessado em coisas locais. A gente ficou, Ondina estudou televisão, jogadores de futebol, então sempre foram temas mais amplos. Então, eu fiz várias coisas. Um que eu tive que, assim, ler muita coisa sobre o Rio Grande do Sul. Então, eu li, assim, horrores de livros antigos, modernos, etc. E tinha muita gente que falava coisas e falava coisas erradas. Então, assim, eu li muito, achei muito interessante. Descobri todo um campo intelectual de intelectuais gaúchos da década de 20 e 30, que eram médicos e advogados, que tinham empregos, que tinham que trabalhar para sobreviver. E nas horas vagas escrevi livros sobre o Rio Grande do Sul. Que hoje em dia é fácil dizer que é ideológico, isso, que aquilo, mas na época é notável. Então é um outro tipo de intelectual
Eu acho que a gente tem que respeitar, porque eles não tinham bolsa da CAPES, não tinham tempo integral, eles não tinham pós-doutorado, não tinham nada disso. E olha que eles produziam coisas importantes. E mesmo que é ideológico, por exemplo assim, na década de 30, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul fez um grande congresso para provar, entre aspas, que a Revolução Farroupilha não foi separatista. Pois, eles tinham que fazer isso, apesar de ter proclamado a República, porque o Rio Grande do Sul, naquela época, que estava se construindo a brasilidade, ele tinha que provar que ele era brasileiro. Na mesma época, tem um sujeito que escreve um livro em que diz que o gaúcho brasileiro é completamente diferente do gaúcho latino. O gaúcho brasileiro é bom, ele herdou a língua pacífica do português, ele resolve todos os conflitos harmonicamente. Ele esqueceu de dizer que a maior guerra civil que o Brasil teve foi no Rio Grande do Sul, de 1893 a 95, onde, se fosse a população atual, 80 a 100 mil pessoas foram mortas, a maior parte degolada. Mas o gaúcho latino, o argentino, esse era o gaúcho mau, porque ele era descendente espanhol, que faz douradas. Não é que o português não faça, mas o português faz, mas não mata o touro em público, depois. Então, era o sangue aguerrido do espanhol, que chegou nas Américas e violentou as Índias, e o resultado disso era um tipo misto, recalcado, que ia acabar dando caudilho, e por aí vai indo. Se a gente olha hoje em dia, a gente ri, mas, de novo, era a época que a pessoa estava escrevendo. Então, como eu estava dizendo, tudo é datado e tudo é situado. E eu acabei escrevendo um livro, eu fiquei muito contente que eu ganhei um prêmio, o melhor livro da Fox, que eu resolvi chamar de A Parte e o Todo. Então, a minha preocupação não era explicar o Rio Grande do Sul, minha preocupação era pegar as nações modernas, já consolidadas, e mostrar que, passado o primeiro momento de consolidação, que a ideia é homogeneizar o país, num segundo momento, as diferenças começam a aparecer, e aparecem fortemente, o que está acontecendo na década de 80, com movimentos feministas, gays, novas religiosidades, e que o Rio Grande do Sul estava aparecendo como uma parte muito sui generis no Brasil, que sempre foi fronteira, poderia ter sido do Império Espanhol, do Império Português, e que se considerava como brasileiros por opção, estavam basicamente dizendo assim: atenção, nós somos brasileiros, isso está fora de discussão. Nós até que tivemos que fazer a Revolução Farroupilha para pertencer ao Brasil. E aliás, estamos sempre intervindo na história do Brasil, porque nós temos um papel pedagógico que é corrigir o erro que os outros brasileiros fazem. Revolução de 30, legalidade, alguns achavam que a gloriosa Revolução vai completar 50 anos, também não teria saído sem o terceiro exército, etc. Mas nós somos brasileiros, só que diferentes. Nós temos algumas coisas que o resto não tem, e nós vamos afirmar isso. Numa época, poderia dizer assim: mas vocês não andam mais a cavalo. A Pampa, que é o grande referencial, é uma área absolutamente empobrecida. A área dinâmica do Rio Grande do Sul é o norte, são os colonos italianos, que, aliás, a maior parte dos governadores do Rio Grande do Sul tem sobrenomes italianos, mas a referência mítica é sempre o gaúcho, e essa maneira como se constrói a diferença. E aí fazer toda uma reflexão sobre a recriação de tradições dentro da nação, como é que se juntava isso. Depois tinha uma discussão no segundo volume sobre a desterritorialização disso, que é um pouco o que está acontecendo no Brasil. O Gustavo trata disso, de a população de brasileiros que vivem no exterior não é tão grande como em outros países, mas ela está crescendo, deve estar em torno de 3 milhões ou mais, estão em tudo que é lugar, e quando os gaúchos vão para fora, os brasileiros vão para fora, eles acabam afirmando coisas que eles não afirmavam. Então, assim, os decaceques vão para o Japão, não são reconhecidos como japoneses, aí eles viram ultra-brasileiros, começam a cantar samba, fazer restaurantes brasileiros, etc. E no caso dos gaúchos, no estado de Massachusetts, tem uma federação de centros de tradições gaúchas que é presidido por um gaúcho com sobrenome italiano, que no Rio Grande do Sul não era, não cultivava, mas lá que ficou ultra-gaúcho e cultiva. Então, assim, é também um processo de internacionalização e a maneira como se dá. O que me traz de volta a música. Esses festivais, as coisas do Rio Grande do Sul, as maiores disputas sempre se dão em torno dos musicais. A maior parte dos festivais de música do Rio Grande do Sul tem enormes disputas em torno do que é autêntico e não é autêntico. Então, assim, alguns festivais é proibido ir sem ser de bombacha
ou bota a batata ou põe no chapéu. Aí tem, claro, jovens vão de bombacha feita de brinco. Aí não pode, porque não tinha tempo dos jovens. A bombacha surgiu no Brasil, na Argentina, depois da Guerra da Crimeia. Uma hipótese é que ela era uma sobra de roupas que os ingleses produziram pelos exércitos que estavam lá, que tinham passado bombachado. A guerra terminou mais cedo e eles exportaram. Então, essa peça que é autêntica também é situada, também é localizada. Tem enorme discussão sobre poder usar a guitarra elétrica ou não usar. Se recriou um instrumento chamado bumba negueira, dos índios guaranis, etc, etc. Bom, eu nunca, quer dizer, orientei dissertações sobre música de festival nativista. Mas, voltando à questão que eu falava, freudiana, aquela que meus pais, cada um tinha um gosto musical, mas o que unia eles era a música popular. Depois que eu voltei da Inglaterra, bom, e meus pais também, assim, a casa deles é um museu. Faleceu meu pai, faleceu minha mãe, e a gente não conseguiu desmontar a casa porque faz como um museu. E tudo vai para o sótão, tudo vai para o sótão. E como meu pai era importador, ele importava um aparelho de projetar filmes de 8mm, mas em geral ele importava 2, porque eu não podia estragar, não ia ter peça. Aí tinha o Super 8, ele importava mais 2, aí ele tinha o 16, então aquilo ia se multiplicar. Até hoje, a Rose, que é secretária do programa, está aí de vez em quando, ela diz, eu posso jogar lá? Ela diz, eu posso jogar essa folha fora? Eu disse, pode, mas faz xerox antes. Bom, e um dia eu me lembro que eu disse para meus pais, onde é que estão aqueles discos de 78 rotações que vocês ouviram? Está no sótão, certamente está no sótão, vai lá e procura. Eu fui lá e procurei e achei caixas todas empoeiradas e comecei a tocar. E além de me lembrar da minha infância, aquilo foi uma revelação. Porque eu me dei conta que essas músicas falavam de temas... Essas músicas eram assim, em primeiro lugar, elas em geral não têm mais do que 3 minutos, elas contam uma história simples, com começo, meio e fim, e essas músicas têm uma moral muito clara. Então, o primeiro grande tema que tinha era a malandragem. Então, é uma rejeição total do trabalho, o trabalho não dá camisa para ninguém, o trabalho é um horror, trabalhar eu não. O ideal é sobreviver como malandro. São todas músicas compostas por homem. Então, a primeira coisa que eu fiz foi um trabalho chamado A Malandragem na Música Popular Brasileira. Teve outros trabalhos depois, mas acho que o meu foi o primeiro. Teve a Cláudia Matos, que escreveu um texto mais ou menos da mesma época, a gente não se conhecia.